Revesti-vos da armadura de Deus, para estardes em condições de enfrentar as manobras do diabo. Possa eu, como é minha obrigação, proclamar o Evangelho com toda a ousadia. Amadas irmãs, presentes nesta igreja matriz de Santa Luzia em Avanhandava, também você, meu querido irmão, minha querida irmã, que ouvirá esta reflexão, esta homilia da liturgia deste dia, hoje, quinta-feira, dia 31 de outubro. Encerramos o mês missionário, encerramos o mês do Santo Rosário e, durante todo esse mês, nós refletimos que a missão e a oração do Santo Rosário não são coisas sazonais na vida da igreja, nem na vida do cristão. O que é uma coisa sazonal? É algo que aparece na nossa vida alguma vez por ano. Por exemplo, a árvore de Natal e o presépio. Ninguém tem armado na sua casa o ano todo a árvore de Natal e o presépio. São próprios do tempo do Natal. Porém, quando a igreja nos coloca os meses temáticos, são para nos recordar daquilo que nós devemos viver o ano todo. Porém, em determinados meses, a igreja reforça a catequese para que aqueles cristãos que andam meio adormecidos em algum ponto da vida cristã possam reavivar essas verdades, estas marcas da vida cristã. É o que acontece no mês de maio, dedicado a Nossa Senhora, o mês de março, dedicado a São José, o mês de junho, dedicado à Eucaristia, ao coração de Jesus, o mês de agosto, dedicado às vocações, o mês de setembro, dedicado à Palavra de Deus, mês de outubro, dedicado às missões e ao Santo Rosário, e amanhã, com a graça de Deus, nós entraremos no mês de novembro, onde a nossa reflexão, a nossa oração se volta de maneira muito mais especial em sufrágio das almas que padecem no purgatório. Estas realidades de devoção, essas realidades da palavra de Deus, da missão, da oração, elas não podem surgir na nossa vida vez por outra durante o ano. É desejo da igreja e é obrigação nossa vivê-las diariamente de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Seria algo ridículo, seria algo medonho, seria algo pavoroso que um cristão rezasse o rosário apenas no mês de outubro, que a igreja evangelizasse apenas no mês de outubro, que nós tivéssemos amor pela palavra de Deus apenas no mês de setembro, que nós tivéssemos amor a Nossa Senhora apenas no mês de maio e assim por diante. Então, que nós possamos encerrar bem esse mês de outubro, esse mês de especial reflexão sobre a missão da igreja e o rosário, mas que nós possamos, ao encerrar esse mês, celebrando a Eucaristia, possamos reafirmar a nossa vocação de discípulos missionários que recebemos no dia do batismo e amparados por Nossa Senhora, formados por ela na escola do Santo Rosário, nós possamos também contemplar com Maria os mistérios da vida de Cristo e assim irmos sendo homens e mulheres da palavra de Deus, da oração e também da missão. E essa missão, que é o anúncio do Evangelho, ela sempre encontrará nesse mundo os seus adversários. Por isso, nós encerramos o mês missionário,
mas não encerramos a batalha, não encerramos a obra. E pedagogicamente, por divina providência, as leituras de hoje nos falam disso. O próprio Jesus, nosso divino mestre, redentor e salvador, ele mesmo enfrentou na sua própria vida e missão as dificuldades pelo anúncio do Evangelho. Ele mesmo hoje é interpelado por esses fariseus que dizem: olha, é melhor você ir embora daqui, porque Herodes vai querer te matar, então vai viver sua vida em outro canto. Fugir da batalha não é a solução. Se nós olhamos no Antigo Testamento, os profetas também passaram por essa encruzilhada. Para citar aqui apenas dois, o profeta Elias, que fugindo das ameaças da ímpia e iníqua rainha Jezabel, foge para o Monte Horebe. E lá no Monte Horebe, ele tem a visita de Deus que pergunta a Elias: Elias, que fazes aqui? O teu lugar não é aqui? Existem tantos homens e mulheres que precisam do anúncio da palavra, que não se perverteram. O profeta não pode fugir da sua missão? E Elias então desce, anuncia a palavra, unge Eliseu como profeta no seu lugar. Segundo exemplo, profeta Amós, que é interpelado, que é interrogado pelo sacerdote Amazias, que diz a ele: Amós, não deves profetizar aqui, vai para outro lugar e ganha o teu pão com a profecia. A resposta de Amós é clara: eu não sou profeta, nem filho de profeta. Eu era pastor de rebanhos, cultivava sicômoros, e o Senhor, no meio do meu trabalho, me disse: vai e profetiza para o meu povo. Ou seja, o anúncio do Evangelho, a missão da igreja, a profecia, ela não é uma iniciativa humana, é da parte de Deus. E sendo de Deus, nós temos essa plena certeza de que o império do céu, o reino de Deus, vai sempre encontrar nesse mundo a oposição do príncipe das trevas, do príncipe deste mundo e dos seus secretários, o diabo, os seus anjos rebeldes e aqueles homens e mulheres que vão sendo manipulados como marionetes pelas mãos do diabo. Jesus, ele mesmo dirá no Evangelho: ide dizer a essa raposa, ou seja, a Herodes, não foi ele quem me mandou, foi o meu Pai, e eu por isso vou continuar evangelizando, até o dia em que eu for levantado da terra. Cristo Jesus não se intimida diante das ameaças dos homens, porque ele sabe que ele vem da parte do Pai. Eu me pergunto se nós, sacerdotes, religiosos, consagrados, leigos e leigas comprometidos com a vida e a missão da igreja, se nós também temos essa nossa consciência de que a nossa missão, a nossa obra nesse mundo não é iniciativa nossa, porque quem se dedica ao Evangelho como se fosse uma iniciativa própria da pessoa, esse não suporta as perseguições, porque o que é dos homens cai, o que é dos homens não dura, só permanece, mesmo diante das dificuldades, aquilo que vem de Deus e que para Deus conduz. Por isso o apóstolo São Paulo nos dá hoje 3 valorosas ordens, e que acabam sendo 3 valorosas catequeses. Primeiro, nós estamos em ordem de batalha. A vida do cristão é batalhar, e quem entra numa batalha tem que estar consciente de que não se vai para o campo de batalha e sairá de lá
sequer sem um arranhão. O campo de batalha é campo de luta, e fugir não é a solução. Em ordem de batalha, São Paulo nos diz: contra quem nós lutamos? Não é contra as pessoas. As pessoas, por mais difíceis que sejam, as pessoas, por mais dores que nos tragam, as pessoas, por mais sofrimento que causem na nossa vida, não são contra elas as nossas lutas. A nossa luta, a nossa batalha é contra o diabo que manipula essas pessoas, e por isso nós devemos atacar aquele que é o autor da maldade. Essa é a pedagogia da missão da igreja. A pedagogia da missão da igreja é a mesma pedagogia da misericórdia de Deus. Deus ama o pecador, mas detesta e odeia o pecado. Nós precisamos também amar os pecadores, mas combater o pecado que cometem, combater o espírito maligno que vai ali por detrás, manipulando as pessoas que vão se opondo à ação de Deus. Segunda coisa que nos diz São Paulo: nessa luta contra o espírito das trevas, nós como cristãos não podemos batalhar contra o mal usando as mesmas armas do mal. O cristão é aquele que no campo de batalha se reveste desta armadura de Deus para combater o mal com as armas do céu. Não se vence fogo com fogo. Não é quebrando um braço que se conserta o outro. O cristão, revestido da armadura de Deus, revestido das armas do céu, vai combater o mal nesse mundo agindo de forma contrária. Por isso, cuidado, minha gente, não caiam nas seduções do mal, porque o mal vai instigando para ver se a gente abandona a armadura de Deus e tenta combater contra o diabo usando das mesmas armas que ele usa. Não dá. Fofoca não se combate com outra fofoca, pecado não se combate com outro pecado, roubo não se combate com outro roubo, injustiça não se combate com outra injustiça, e assim por diante. O cristão, tendo a sua missão vinda do Pai, não desiste porque é o Pai quem sustenta, não luta contra os homens, mas contra o demônio que manipula os homens, e vai para o campo de batalha combater o mal, não com as armas do mal, mas com as armas do céu. E a terceira coisa que diz São Paulo, e com ela eu termino a homilia de hoje: a oração. A oração por aqueles que têm a missão de pregar o Evangelho por excelência. É evidente que pelo batismo todos nós fomos feitos discípulos missionários de Cristo, mas na igreja há aqueles que receberam um mandato especial do anúncio do Evangelho: o Santo Padre, o Papa, os bispos, sacerdotes, os diáconos, os consagrados, os catequistas, os leigos e leigas que se comprometem de maneira especial no anúncio do Evangelho. Esses precisam, nessa escala que eu disse a vocês, da nossa oração redobrada, para que eles não desanimem. Imaginem vocês, se o Santo Padre, o Papa Francisco, desanima da sua missão diante das dificuldades que o maligno, através dos homens, impõe para ele. Imagina se eu, como padre na paróquia,
diante das dificuldades que surgem, eu simplesmente penduro a estola e digo: para mim chega. Imagine o catequista que enfrenta as dificuldades para sua catequese, o consagrado que enfrenta as dificuldades para viver a sua consagração, se ele também pendura as sandálias e diz: para mim basta. Ora, cada missionário que desanima e desiste da missão por conta das dificuldades é um ponto a mais de vitória para o Satanás. Por isso, a primeira obra missionária é a oração. A oração por aqueles que estão na linha de frente no combate da missão da igreja. Santa Teresa d'Ávila, quando funda o Carmelo Descalço, ela põe como intenção primeira da oração das irmãs do Carmelo a oração por aqueles que Santa Teresa chamava na sua época os defensores da fé. Quem são os defensores da fé? Os sacerdotes e os missionários, que temos a missão, pela celebração da Eucaristia, pela pregação do Evangelho, de levar ao mundo a luz de Cristo. E a luz de Cristo sempre, sempre, sempre encontrará a oposição daqueles que, manipulados pelo espírito das trevas, vão vivendo também na escuridão. Repararam como que o diabo nunca, ou melhor, quase nunca, mostra a sua cara de uma vez? Ele sempre se disfarça, ele sempre usa uma máscara, ele sempre se esconde debaixo de alguma coisa, para que o mal seja ali diluído e possa envenenar também as pessoas. O cristão, amparado pela graça de Deus, precisa combater esse mal. E como é que a gente vai combater? Com o joelho no chão, com a Eucaristia diária, com o rosário nas mãos, com a palavra de Deus, com a confissão frequente. Ou seja, se no campo de batalha nós batalhamos por causa de Deus, nada mais óbvio que a gente use apenas das armas que o céu nos dá. Jamais, jamais usarmos das artimanhas do maligno. Que Nossa Senhora, ela que é a vencedora das batalhas de Deus, ela que recebeu de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça soberba do maligno, que ela também nos ajude na batalha de cada dia. E quando as dificuldades pela missão baterem a nossa porta, que ela, além de nos revestir com seu escapulário, que ela também nos ofereça o seu colo de mãe, capaz de refazer as nossas forças para batalharmos pela honra, pelo Evangelho, pelo reinado do seu divino Filho, Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém.